Bem-vindos ao curso de Meditação e Neurociência para uma Vida Transformada. E hoje nós vamos partir para o nosso módulo 2, a segunda parte do nosso curso. Bom, e nessa segunda parte, nós vamos falar sobre dois grandes efeitos da meditação, principalmente a meditação Vipassana, que nós estamos praticando, a gente vai praticar, e eu vou falar sobre duas grandes alas, duas grandes áreas da nossa vida onde a meditação age. Uma primeira ala, eu vou falar da parte interna, do nosso corpo. E falando do nosso corpo, eu começo a colocar que a meditação ela chega a alterar o nosso DNA. E falando de DNA, a gente vai falar um pouquinho agora, a gente vai discutir sobre como é que é dividida as funções do nosso DNA? Bom, a neurociência recentemente descobriu que 2% do nosso DNA é usado para a nossa aparência fenotípica, ou seja, é o nosso corpo. Então, apenas 2% do nosso DNA estrutura, dá toda a base, todo o desenho do nosso corpo. E os outros 98% do nosso DNA é chamado de DNA não recombinante. E esse DNA ele é destinado principalmente a guardar nossas memórias, nossas emoções, nossos sentimentos, ou seja, tudo aquilo que vem de geração a geração passando, de memórias passadas, vem se transmitindo via DNA, e a isso a gente dá um nome de herança epigenética, ou seja, é uma herança, uma carga de informação que vem passando de pai para filho, e é por isso que a gente às vezes fala, nossa, tal pessoa é o jeitinho do pai dele ou tal menina lembra muito o jeitinho da mãe. E esse DNA, ele, ao longo da vida, além de você receber toda uma personalidade, vamos dizer, toda uma forma de se comportar com o mundo que deriva dos seus ancestrais, mas também o nosso DNA ele é alterado pelas circunstâncias da vida. Então é muito comum que todos nós passamos por grandes momentos de estresse, e esses grandes momentos de estresse geram os chamados transtornos de estresse pós-traumáticos. E esses grandes TEPTs, nesses grandes estresses, eles acabam gerando quantidades enormes de cortisol e de adrenalina que afetam fatalmente o nosso DNA. E eles alteram uma estrutura sobre o DNA que a gente chama de metila. É uma bainha que ela, de certa forma, protege o DNA de se manifestar. Uma boa parte do nosso DNA carrega informações ruins, como cânceres, doenças neurodegenerativas e outras complicações de saúde. Então, esses DNAs eles são silenciados, eles são calados por uma camada de metila. E, infelizmente, os fatores estressantes, principalmente a adrenalina e o cortisol, eles acabam retirando essa camada e fazendo com que esse DNA se manifeste. E dependendo do DNA, infelizmente, nós ganhamos doenças terríveis. Tá? E um exemplo, né, de dois DNAs aí que infelizmente sofrem devido ao estresse, um deles é o CRF1 e o outro é o CRF2. São dois DNAs que produzem um receptor de um hormônio chamado corticotropina. E esse hormônio, quando esse DNA ele é afetado por estresse, ele é alterado, ele infelizmente ele começa a não dar ordens para produzir esse hormônio. E isso afeta gravemente a pessoa com altos níveis de ansiedade e depressão. Então, são aquelas pessoas que passam por TEPTs e passam por estresses terríveis na vida e que depois não têm condições de se reequilibrar, não têm condições de manter um equilíbrio emocional, porque a corticotropina na pessoa é quase ausente e altera toda a manifestação das suas emoções. Agora nós vamos falar, então nós falamos da parte interna, né, da alteração do DNA devido ao excesso de emoções, ao excesso de fatores estressores externos. E agora nós vamos falar do que a meditação é capaz de reverter sobre os fatores externos. E quando a gente fala de fatores externos, a gente fala sobre grandes temas que envolvem a nossa vida.
E eu vou abordar especificamente o tema sobre riqueza, sucesso, relacionamentos, cura e sincronismo. O nosso modelo de sociedade que vem até hoje, formado em cima de um modelo newtoniano, de um modelo máquina, infelizmente, nos é ensinado desde crianças, desde pequenos, a buscar riqueza, buscar acumular e ter riqueza para sentir-se abundante. Quer dizer que eu jamais terei sensação de abundância na vida se eu não for rico, se eu não adquirir riqueza. Outra forma infeliz que nos foi ensinado é que para eu me empoderar, para eu sentir poder, para me sentir pleno, eu preciso primeiro obter sucesso. Se eu não tiver sucesso na vida, eu jamais vou poder obter poder. A terceira coisa, fato da vida que nos é ensinado de forma errônea, é que para eu sentir amor, eu preciso buscar e ter uma relação. Então, se eu não pertencer a alguém, se eu não manter uma relação com alguém ou com um grupo, eu jamais terei a chance de sentir amor. A cura talvez é o tema mais comum que a gente conhece, né? Que para eu primeiro sentir-me grato, para me sentir pleno, para eu ficar feliz com a vida e ter gratidão, eu primeiro preciso estar curado. Então significa que enquanto eu estou doente, eu não tenho que agradecer nem me sentir pleno, né? E por fim, bastante recorrente esse tema, né? Que para você sentir admiração ou espanto, para você sentir-se admirado pela vida, sentir-se espantado, feliz, pleno, é preciso que algum sincronismo ocorra. Por exemplo, é preciso que aconteça um prêmio no teu trabalho, preciso que você ganhe um belo presente de aniversário. Então, sempre é necessário que você, infelizmente, tenha que ganhar alguma coisa para sentir admiração, tá? E a proposta da meditação é não seguirmos a vida no que a gente chama de sistema de carência, né? Porque tudo isso aqui são carências. Se eu não tenho riqueza, eu não tenho abundância. Se eu não tenho sucesso, eu não sou empoderado. Se eu não tenho uma relação, eu não posso sentir o amor. Se eu não sou curado, então eu tenho que me sentir infeliz. Se eu não recebo alguma coisa fantástica, eu não tenho um sincronismo na vida, eu não tenho o direito de me sentir espantado e admirando a vida. Então, infelizmente, esse modelo nos gera o tempo todo carência. A proposta aqui da meditação é a gente inverter isso em nossa mente e nosso cérebro. E como é que a gente vai inverter? A gente vai provocar um efeito de reverter toda a situação. Então, para que eu tenha riqueza, é necessário antes eu me sentir abundante. Eu buscar abundância, o sentimento de estar abundante, o sentimento de receber. Para que eu tenha sucesso, é necessário antes que eu me sinta empoderado, que eu consiga perceber que eu sou capaz de fazer as coisas, que você consegue perceber que você tem o poder de fazer as coisas. E isso te levará certamente ao sucesso. Para que você tenha uma boa relação, é fundamental, e a meditação se propõe a isso, que você venha desenvolver em si próprio um sentimento de amor. Um sentimento de amor a si próprio. Um sentimento de amor à sua vida. E assim você tem a oportunidade de refletir esse amor aos outros. E dessa forma você vai conseguir ter uma boa relação a partir do momento que você consegue levar um amor, você consegue fazer com que as pessoas sintam seu amor. Para que você tenha a cura de uma doença, você busque a cura, é fundamental que você busque ter o sentimento de gratidão, que você agradeça que você vai ser curado, que você sinta plenitude, que você sinta paz, que você não fique contrito e não fique remoendo a doença. Porque dessa forma, se você se sente pleno, se você sente paz e você é grato, o seu corpo vai caminhar em direção à cura. E para que ocorram sincronismos na vida, as agradáveis surpresas que a vida traz, é fundamental também que você
já sinta espanto, sinta admiração, busque contemplar o que virá, busque agradecer o que está por vir, busque trazer o futuro. O modelo quântico faz essa proposta de trazer o futuro até o presente, para que esse futuro venha se manifestar. Então, é essa grande proposta que a gente vai trabalhar na nossa meditação. Eu encerro aqui, então, o nosso módulo 2 e vamos agora para o terceiro módulo, que vai falar exatamente das bases fundamentais da meditação, ou seja, das regras que você vai ter que seguir para que a meditação te abençoe, que seja bom para a tua vida, que transforme a tua vida, que te traga saúde, que te traga sucesso, te traga paz, amor e muita coisa boa. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo módulo.